Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Celso não pôde vir hoje e aí ele pediu para eu vir no lugar dele, então eu vou tentar substituí-lo aqui. Que Deus possa abençoar cada um, cada membro de nossa igreja. Eu quero começar fazendo uma oração para que Ele abençoe o nosso dia. E nessa oração específica eu quero orar pela vida da irmã Neide. Eu fiz uma visita para ela essa semana, estive um pouco com ela e orei junto com a irmã Neide ali. Ela mandou um abraço para todos, ela está em recuperação, mas vamos pedir pela vida dela. E o André também, o André que fez uma cirurgia, ele está melhor, eu conversei com ele, mas a Fátima, ele fez pedidos pela vida da Fátima também. Então nós vamos orar pela vida da Fátima. São pessoas da nossa comunidade. Se você, mesmo sendo de outra igreja que está acompanhando o nosso culto, mesmo que você não seja de nenhuma igreja e esteja acompanhando o nosso culto, eu gostaria que você me acompanhasse nesse momento, nessa oração, por esses irmãos que eu citei, que estão enfermos na nossa família espiritual aqui. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós começamos pedindo por essas pessoas que se encontram enfermas no nosso meio e te pedimos, Deus, que o Senhor esteja abençoando, dando a elas o poder da Tua cura. Nós acreditamos nas mãos médicas, mas também acreditamos que está acima delas a Tua mão protetora, cuidadora e curadora, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida da irmã Neide, cuidando do André, da sua esposa Fátima, dando a eles a saúde, firmando na saúde pessoas que pegaram no nosso meio a Covid, como foi o caso do Lore, que tem melhorado a cada dia, como foi o caso da irmã Antônia, a mãe da Ruth. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe todas essas pessoas enfermas no nosso meio. Também não esqueça daquelas pessoas que perderam emprego, algumas que nós já sabemos, mas nós te pedimos, Deus, abra a porta de um emprego para estas pessoas, para que possam, nesse retorno que já está acontecendo no nosso país, que o Senhor possa abrir portas de empregos, porque precisa-se ir muito, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Eu também quero deixar um recado muito importante, que a semana que vem, no domingo que vem, nós vamos fazer a nossa ceia online. Nós não vamos retornar, nós não retornamos, inclusive agora em agosto, no último domingo, justamente não vamos retornar para ter a ceia. Então a ceia nós vamos fazer de forma online domingo que vem. Prepare já então o cálice, no copo que você quiser, no copinho, da forma que você quiser, o pão, prepare aí o pão e a família mesmo se assente naquele momento. Muitos têm se assentado diante da TV, não diante do celular, que é pequenininho, mas sim diante da TV, ligado às TVs, que são essas da qualidade Smart TV, que tem o YouTube nelas. Muitos têm, como família, assistido como um culto mesmo. E alguns falam que dá um gosto diferente ali, talvez pela tela ser maior. Que Deus abençoe a sua família naquele momento. Prepare o cálice, os elementos, e vocês mesmos, aí em casa, vão ser os meus diáconos. Vocês vão servir uns aos outros aí. E dessa forma nós vamos fazer a nossa ceia de forma online. E não deixe de tirar uma foto e mandar para mim, que nós estamos fazendo um grande banner, um banner enorme com todas essas fotos que vão ficar marcadas como um histórico da igreja dessa época, da época do Covid. Então eu quero quero reforçar que no domingo que vem nós teremos a nossa ceia online, de forma online. E em setembro, no primeiro domingo de setembro, nós já vamos retornar os cultos aqui. Já estamos preparando tudo, já estamos deixando tudo preparado. Então você, uma vez que você esteja
preparado e bem já para retornar, venha cultuar conosco aqui. Aqueles que estão um pouco constrangidos ou faz parte do grupo de risco, se você faz parte do grupo de risco ou devido à sua idade ou devido a alguma enfermidade, então é preferível que você esteja esperando mais para que possa retornar. Vamos esperar as autoridades, nós estamos acompanhando os governos, o que se está sendo falado, vamos acompanhar tudo aí para saber, né, alguns estão meio reticentes da vacina, eu mesmo talvez reticente com uma delas, eu vou escolher qual que eu vou querer tomar, e enfim, eu também como pastor eu oriento vocês que tenham cuidado, analisem tudo que vai ser feito para que nós possamos, com muita sabedoria, voltar todos com bastante saúde, e saúde espiritual, saúde no corpo, para que nós possamos todos estar aqui, ao ponto de falar, não tivemos nenhuma baixa pelo Covid, ainda que alguns conhecidos nossos, talvez parentes de alguns, nós sabemos que foi afetado pelo Covid. Mas, enfim, nós oramos e pedimos a Deus para que todos nós voltemos aqui nesta casa, para que não tenha nenhuma perda de vida nesse caso, para que nós possamos celebrar a vida, celebrar a volta, o retorno. Portanto, se você vai trazer o seu filho, a sua criança, mantenha ela próxima a você, de máscara, trazendo com a máscara. Nós, no início, nós vamos realmente ter algumas crianças que talvez vão vir com os pais, alguns que já me falaram, que vão trazer seus filhos, mas com a máscara, e vão ficar próximos, mas nós vamos evitar de deixar toda uma família próximo, talvez um banco todo para deixar alguns ali para não ter tanta aglomeração, mas nós já estamos vendo tecnicamente como que vai se espalhar pela igreja, como que vamos espalhar as pessoas. Nós podemos ter aqui nesse templo até 72 pessoas. Até 72 pessoas podem estar nesse templo nosso aqui. Então, nós achamos que vai ter tranquilidade, levando em consideração aqueles que são já idosos, aqueles que têm algum problema de enfermidade que não pode, do grupo de risco. Não se constranja, se você não pode voltar agora em setembro, espere um pouco mais, continue em casa que nós vamos continuar levando o culto para as casas. Nós vamos continuar levando os cultos online, ok? Então, se você não pode vir, tenha certeza que você vai ser alimentado com o mesmo culto que estiver acontecendo aqui, o mesmo culto você vai estar assistindo na sua casa. Muito bem, agora vamos a um louvor e depois eu vou fazer uma pregação hoje em Apocalipse. É um livro muito complicado, é um livro difícil e até a música já puxa o tema que eu quero pregar hoje sobre o fato do Cordeiro, a simbologia do Cordeiro de Deus em Apocalipse. Não aquele cordeiro que João fala, não naquele trecho, mas sim em Apocalipse. Nós vamos ouvir este louvor agora e depois nós vamos ler o trecho e meditar no livro de Apocalipse. Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos então fazer uma meditação em Apocalipse no capítulo 5. Apocalipse, eu estou lendo o capítulo 5, o último livro da Bíblia, e diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Até aí, e nós vamos meditar sobre o livro de Apocalipse, principalmente sobre a ideia do cordeiro. Mas, quando nós falamos de Apocalipse, deve-se levar em conta que é um livro simbólico. Muitas pessoas erram para interpretar Apocalipse,
Porque o interpretam como um livro literal, mas não é. É um livro cheio de símbolos, cheio de alegorias, analogias, e, portanto, é difícil entender verdadeiramente como que este livro, como que todos os símbolos dele representam o quê e de que forma e em qual época. Quantas pessoas erraram por aí em marcar o dia que Jesus iria voltar? Quantas pessoas erraram de falar que o anticristo era essa pessoa, ou era aquela pessoa, ou era aquele sistema? Quantas pessoas já tentaram fazer dessa forma, mas nós entendemos e precisamos entender que o livro de Apocalipse, ele fala realmente desse momento em que haveria uma nova ordem tentando causar um movimento completo para que o anticristo viesse, mas nesse trecho aqui, nesse trecho que nós temos bem claramente na Bíblia, ele fala que João, ele está olhando e vê um livro, e esse livro é muito importante, porque ele já é citado desde o versículo 1, é citado esse livro, e diz que este livro estava escrito por dentro e por fora, não cabia as escritas nele. E na realidade, este livro, João, ele fica ansioso. Quem vai abrir este livro? Quem vai abrir? Quem tem o poder de abrir? E aí então, é dito que ninguém podia, ninguém foi achado digno de abrir este livro. E então João fica triste. Ele fica muito angustiado, chora, porque ele não vê ninguém que possa abrir, nem ele mesmo pode abrir. E aí então, neste momento que ele está dessa forma, diz no versículo 4 que ele chorava muito. Ele estava chorando, angustiado, porque ninguém era possível abrir, ninguém conseguiria abrir esse livro. E aí diz que um dos anciãos chega nele e fala para ele assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Então fala que ele vai abrir o livro, o leão da tribo de Judá. Mas é interessante que o ancião avisa João, fala: não precisa chorar mais, porque o leão vai abrir o livro. Contudo, quando João olha, João não vê um leão, João vê um cordeiro. Ali no versículo 6, fala que ele vê em pé um cordeiro, ali, que no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como que tendo sido morto. As duas alegorias, analogias, as duas simbologias estão falando de Jesus. Jesus é usado o símbolo de leão para ele, mas também é usado o símbolo de cordeiro. A ideia de leão, que no Antigo Testamento já fala, desde o Antigo Testamento, em diversos momentos fala, a própria tribo de Judá é comparada a um leão, e a ideia do leão, ela é atrelada à guerra, à batalha, e a ideia do cordeiro é atrelada à paz, é atrelado à aceitação. E as duas figuras são colocadas diante de Jesus. Jesus é comparado, ora com o leão, ora como um cordeiro. É importante a gente entender esta alegoria, porque é um livro alegórico mesmo. Muitas pessoas muitos pastores que têm ojeriza a alegoria, mas o livro de Apocalipse, ele é um livro alegórico. Ele é um livro simbólico, é um livro que ele requer, quando se fala que é chifre, num momento o chifre é uma interpretação negativa. Tem um outro momento, como aqui, que se fala de chifres, já é uma interpretação positiva, porque está falando de Jesus. Em outros momentos é o próprio Satanás que é colocado a ideia de chifre. Então, um livro dificílimo de pegar esses símbolos. Ora, o fogo é colocado como uma coisa boa. Em um outro momento, o fogo é um lago de fogo, é algo ruim.
E então, Apocalipse se torna um livro muito difícil para que a gente entenda. Apocalipse não é um livro fácil de interpretação, mas se fala sobre o Cordeiro. E é este Cordeiro que é digno de abrir o livro. Ele quem vai abrir o livro. Ora, este livro, nós temos que entender que se trata do livro da vida, onde as pessoas são escritas, onde o nome das pessoas são escritas. Em outro momento, a palavra fala que esses que estão... Olha só como fala no versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Esse Cordeiro, ele é se colocado como Cordeiro, essa ideia de Jesus, porque ele morreu. E ele morreu como um cordeiro. É falado desde o Antigo Testamento que ele foi levado para o matadouro como um cordeiro. Ele foi levado calado. Ele foi levado de uma forma em que ele aceitou tudo. Só que no retorno de Cristo diz que ele vai vir como um juiz. Que ele vai vir como aquele que vem para julgar as nações. Então ele vai vir na fúria de um leão. Ainda assim, ainda a ira que é colocado lá no capítulo 6 de Apocalipse, lá no próprio versículo 16, diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Olha, ele volta na ira, tanto que pessoas que não o servem, as pessoas que não são, os que não são crentes, os que não acreditam nele, na salvação, aqueles que não aceitaram a salvação, aqueles que não se acharam escritos no livro da vida, olha como eles vão ficar no momento do retorno deste Cordeiro. É como se fosse um leão. Enquanto nós, aqueles que cremos na salvação, aqueles que cremos em Jesus Cristo, vamos estar celebrando, vamos estar em festa. Por outro lado, vão ter aqueles em desespero, aqueles desesperados que vão querer morrer naquele momento, que diz assim: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Aquele mesmo Cordeiro que é para uns, que vai deixar alguns felizes no seu retorno, é o mesmo que vai parecer um leão para outros, que vai deixar alguns desesperados querendo que os montes caiam por sobre eles. Muito bem, essa interpretação do livro que tem os nomes, aqueles que se acham escritos no livro da vida, que é explicado, que nos é explicado, este livro da vida, são aqueles que foram salvos no sangue do Cordeiro. Então, o nosso nome estando ali, o nosso nome estando marcado neste livro, escrito neste livro, nós somos aqueles que acreditaram nesta salvação. E aí então, a ideia do Cordeiro que abre este livro, o nosso nome vai ser achado ali, porque nós acreditamos na salvação. Ao passo que muitas pessoas não acreditam nem que haja uma perdição, não acreditam nem que há um inferno, que dirá se vão acreditar que haja uma salvação para esse inferno, que não acreditam. São aqueles que vivem o dia a dia como se fosse o último dia de suas vidas, o Carpe Diem. O Carpe Diem, que aparece lá no filme A Sociedade dos Poetas Mortos, que aquele professor chega neles e fala para eles: aproveitem o dia de vocês, aproveitem. E o que aqueles poetas fazem? Eles então vão para as tavernas beber, usar drogas e cantar poesias, aproveitando dessa forma. Enfim, a Bíblia mostra
que aquelas pessoas que não acreditam que há uma salvação, que não têm uma preocupação com a salvação, aquelas pessoas que não têm uma preocupação com o Cordeiro, com a volta do Cordeiro, com este momento, aquelas pessoas que não se preocupam se o nome delas estão escritos no livro da vida ou não, essas pessoas é mostrado que estas pessoas, quando abrir o livro, não vai ser encontrado ali o nome dessas pessoas, e aí é terrível o fim que se coloca para essas pessoas. Muito bem, aqui diz sobre os reis da terra, sobre os grandes, sobre os ricos, sobre os poderosos, mostra que não tem classe social. A salvação, ela pode alcançar qualquer pessoa de qualquer nível intelectual, pode alcançar desde a pessoa que é mais simples até o doutor. Ela pode alcançar desde a pessoa que é mais pobre até o milionário. A salvação, ela pode alcançar. E quando nós somos salvos, a coisa que acontece é que nós somos escritos no livro da vida. Este livro, somente o Cordeiro vai abrir. E lá em Efésios mostra que nós temos como que o selo do Espírito Santo. E este selo, que é o Espírito Santo, este selo é aberto por Cristo. E só Ele pode abrir. Então, só Ele pode abrir este livro e só Ele pode, abrindo este livro da vida, apontar o nosso nome ali. Eu não sei se você tem certeza que o seu nome está nesse livro, mas nós devemos ter certeza absoluta. A maior perdição que existe na face da terra, a maior desgraça e tragédia que pode acontecer, é o momento que o Cordeiro abrir este livro e o seu nome não estiver lá. Então, nós devemos pedir a Deus, pedir com fé, que o nosso nome seja escrito. E diz, na própria palavra dele, diz que o nosso nome, uma vez escrito, jamais ninguém pode tirar o nosso nome dali. Como diz em Romanos, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem qualquer criatura, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, e nada pode nos tirar esta salvação, uma vez ela tendo sido nos dada, ela tendo sido nos apresentada. Nem o próprio diabo, nem o nosso pecado, nada pode tirar esta salvação, uma vez que o nosso nome tenha sido escrito ali no livro da vida. Que Deus possa te abençoar e que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Eu quero orar. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor dê a condição de que, se alguém tem dúvidas se o nome está escrito neste livro, que possa fazer esta oração comigo, pedindo e com fé, recebendo esta escrita no livro da vida, entendendo que o Senhor faz de bom grado e de coração para quem pede. Como diz no livro de Tiago, basta pedir, que o Senhor jamais negará que seja escrito no livro da vida uma pessoa que com fé pede. Por isso que eu peço, Pai, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja proporcionando que esta palavra tenha chegado a pessoas que tivessem dúvidas, ou que simplesmente ignorasse que o nome não estivesse escrito ali, e que peça e que ore com fé, e que com fé entenda que o Senhor de bom grado põe o nosso nome ali quando nós pedimos com fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê um bom domingo, abençoe a cada família que acompanhou esta meditação. Amém. Tenha um bom domingo. Digna Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
místico ao que se assenta